Olá, boa noite. Hoje trazemos mais uma edição do FECEMA Live, especialmente pensado para você. Esta quinta edição do ciclo de palestras FECEMA Live do ano de 2026 acontece em parceria com o canal Momento Arbitragem. Gostaríamos de agradecer aos patrocinadores Adam Tecnologia e Irineu Imóveis de Joinville, Santa Catarina. A organização é da Garra Marketing Eventos. Aproveitamos a oportunidade para informar que a FECEMA aceita filiação e associação de câmaras de mediação e arbitragem, bem como profissionais de todo o Brasil. Para saber como, acesse o site fecema.org.br. Meu nome é Beatriz, atualmente sou diretora de comunicação e eventos da FECEMA e gostaria de dar as boas-vindas a todos em nome da federação, suas filiadas e os nossos convidados também. Nesta noite vamos receber os doutores Gabriel de Brito Silva e Asdrubal Nascimento Lima Júnior para abordar o tema arbitragem imobiliária, compra e venda, locações, condomínio, vantagens e aspectos práticos. Asdrubal Nascimento de Lima Júnior é advogado no Brasil e em Portugal, pós-graduado em Direito Público e Inteligência Artificial, mestre em Direito Privado, doutorando em Direito, especialista em mediação e arbitragem desde 2001, vice-presidente jurídico da Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial da ACDF, SEMAI Brasil, apresentador do canal Momento Arbitragem no YouTube, professor de arbitragem e mediação, articulista com mais de 120 trabalhos publicados, conferencista com mais de 600 palestras ministradas, autor e coautor de obras na área de mediação e arbitragem, autor do anteprojeto de lei de mediação trabalhista. Gabriel de Brito Silva é sócio do Brito e Lamego Advogados, membro da Comissão de Mediação, Arbitragem e Dispute Board da Ibradim, da Comissão de Arbitragem Imobiliária da Subseção Barra da Tijuca da OAB da OAB Rio de Janeiro e da Ainda Comissão de não, Rio Direito. Grande do Sul ainda não. Ainda não, né? Mas chegaremos lá. E da Comissão de Direito Condominial da OAB Rio de Janeiro, integrante da lista de árbitros de diversas câmaras arbitrais. Agora eu passo a palavra para o Dr. Asdrubal para que ele conduza a live desta noite juntamente com o Dr. Gabriel. Obrigado, Beatriz. Salve, salve a FECEMA aí. Mais uma vez, uma alegria poder receber o convite da FECEMA, estar aqui prestigiando mais um evento. É uma entidade de extrema importância no cenário brasileiro e no desenvolvimento das instituições de arbitragem no país, que tem uma participação marcante, né, e reúne uma pleiade de instituições e profissionais de qualidade e que já entrou no calendário nacional realizando incontáveis eventos muito importantes, lives e seminários e congressos e várias outras questões, inclusive publicações, já publicou diversas revistas também com conteúdos muito importantes e a gente fica muito honrado de estar sempre, de alguma maneira, interagindo, participando e contribuindo dos projetos da FECEM. E mais feliz ainda por estar hoje aqui ao lado de um amigo, de um profissional que a gente respeita, admira, tem grande carinho, que é o Dr. Gabriel Brito, que também é parceiro nosso lá no canal Momento Arbitragem. Ele tem um programa, um conteúdo dele dentro do canal, que é sobre a arbitragem nos tribunais. Então, me honra muito poder contar com o Gabriel. Gabriel, eu louvo aqui a sua participação. E temos vários assuntos super legais para a gente conversar hoje, mas que primeiro eu queria só fazer a saudação, de passar a palavra para as suas saudações iniciais. Da mesmo modo, Asdrubal, querida Bia, agradeço aqui a FECEMA, já temos essa parceria, não é de hoje, né? Nos nossos encontros lá do SECMASC, né? Então, junto com Francisco Maia, que é até presidente lá da Comissão de Arbitragem do Ibradim, tive a oportunidade de fazer conjuntamente com ele a Magna do último, né? Nosso Asdrubal, um querido e generoso amigo, sempre com palavras elogiosas, e como amante aí da arbitragem, atuante, fiquei muito honrado também, muito recentemente, ser convidado pelo Asdrubal para participar desse quadro que existe dentro do momento arbitragem, que é relativo à arbitragem nos tribunais. Então, todo mês
eu analiso os julgados do mês anterior envolvendo a arbitragem, seja no STJ, seja nos demais tribunais estaduais. É bem rico aí, fica o convite a todos também para se dirigirem lá quando puderem no nosso querido Momento Arbitragem. E hoje a gente está aqui com arbitragem imobiliária, que é uma temática muito cara a mim. Então, vamos à nossa arbitragem imobiliária, e a palavra com você. Bom, Gabriel, para a gente já começar o assunto aqui, eu queria que você desse um overview, aí, um panorama sobre como está o uso da arbitragem no país, ou seja, estamos agora no ano de 2026, a lei de arbitragem vigente é de 1996, ela sofreu uma pequena reforma em 2015, né? Que melhorou ainda mais a lei, que já era boa, ficou ainda melhor. Então, estamos aqui em 2026 por completar 30 anos da lei de arbitragem, né? Ou seja, é Exatamente. marcante esse momento. Eu queria que você desse uma visão panorâmica de como está a arbitragem no país, o uso da arbitragem, que muita gente ainda não ouve tanto falar e aí fica com uma visão de que ela possa não estar acontecendo, que seja uma lei que não pegou. Isso é verdade, não é? Conta um pouquinho a sua visão. Vamos botar então aqui, ajuda todo mundo mais ou menos na mesma página, com essa visão mais ampla, né? E, como bem pontuado, a lei é de 1996, então, agora em 2026, a gente está completando 30 anos da lei de arbitragem. Porém, como eu sempre pontuo, e aí faço aqui a citação ao nosso Pedro Batista, que é um dos coautores da lei de arbitragem, junto com Carmona, junto com a Selma Lemes, a arbitragem já vinha sendo aplicada no país muito antes, inclusive, da lei de arbitragem. Não precisaria de uma lei de arbitragem para que você efetivasse um procedimento arbitral. E aí falo do Pedro Batista, porque isso remonta à década de 70, quando ele passou a estagiar com arbitragem em escritórios voltados aí ao investimento estrangeiro. Porque o investidor estrangeiro na época ele precisava ter a segurança jurídica que, em caso de algum revés, em caso de necessidade de retirar daquele capital investido, precisaria existir um julgador especializado e relativamente ao qual ele tivesse confiança. E, por vezes, alguns não tinham com o nosso poder judiciário. Então, daí que passou a ter uma exigência, na época, de que aqueles contratos neles estivesse inserido o que se chama de cláusula arbitral, a cláusula compromissória, em que o litígio seria levado ao poder judicial, à jurisdição privada, que é a arbitragem, né? Agora, com o amadurecimento disso, e aí com a participação do Pedro Batista, existiram esses coautores, existiu o anteprojeto de lei em 92, até suscitado lá pelo Marco Maciel, então senador, enfim, e em 96 tivemos a nossa lei de arbitragem. Tivemos o interregno aí até 2001, né, Gilbão, com aquela questão que, por ser inovadora, foi muito contestada, constitucionalidade ou não, como é que eu posso ser impedido, né, de levar a minha questão, meu litígio, minha disputa ao Poder Judiciário, e finalmente, em 2001, a STF validou a constitucionalidade. E, desde então, o volume, né, praticado, levado em termos de valor e em número de matérias e litígios à arbitragem vem sendo crescente, o que se demonstra anualmente pela pesquisa feita pela professora Selma Lemes, uma das coautoras, como eu mencionei aqui, que é o Arbitragem em Números. E aí eu faço uma referência ao Arbitragem em Números, Ângelo, de 2025 relativamente a 2024. 76 bilhões de reais em volume envolvido nas arbitragens. Desde muito, as grandes causas, né, já vêm sendo levadas à arbitragem, a questão do mercado de capitais, o marítimo, o societário, mas a gente está num caminho da democratização da arbitragem, né? Uma das grandes E questões. aí, Gabriel, só para dar uma
uma contribuída aí com esse ponto que você acabou de falar. E aí, quando a gente fala da grandeza desse número que você apontou aí de 76 bilhões, a gente ainda precisa esclarecer que esse é apenas um recorte, porque a pesquisa que a professora Selma Lemes faz, ela recorta uma pequena quantidade de câmaras, ela não está avaliando, não é uma radiografia completa da arbitragem no país, mas de grandes players, né, Isso, instituições de isso. arbitragem de grande porte. É importante pontuar isso, Ângelo, porque o objeto de trabalho dessa pesquisa da Selma Lemes se pauta no que eu digo, que eu chamo de câmaras clássicas, né? Então, temos a CAN-CCBC, por exemplo, fundada em 1979. Isso só denota, né, o que eu mencionei anteriormente, a lei de 96, mas já tinha CAN-CCBC, Brasil-Canadá, desde 1979. Então, é câncer CBC, CCI, FGV, CDMA, são seis, Camargo, enfim. E com base nessas, apenas a gente chega a esse volume envolvido de 76 bilhões. Mas vou trazer aqui, Ângelo, isso aí para todos, notícia quentíssima, tá? Isso aí, há 2 dias atrás, professora Selma Lemes pontuou junto ao CONIMA, né, para que as associadas do CONIMA, Drummond, possam participar e informar os seus dados para a próxima pesquisa. É algo que eu sempre batia nessa tecla. Já tinha conversado com ela, tinha conversado com a Vera, tinha conversado com o Bruno, que trabalha com ela. É importante, o mercado e o volume é muito maior, está restrito, né? Porque a gente está pegando apenas as câmaras com um ticket, que é um ticket elevado, que é proporcional às matérias a ela envolvidas. Mas o número de procedimentos arbitrais e de valor envolvido certamente vai surpreender na próxima pesquisa com essa generosidade da Selma em abarcar as câmaras cadastradas junto ao CONIMA. Vai aumentar certamente o número de instituições, Sim, objetos, né, pesquisados, objetos da observação da pesquisa, e vai crescer em números absolutos o valor em discussão, mas provavelmente em números relativos ele até caia, porque ele vai alcançar aí uma gama de instituições que trabalham com disputas de menor envergadura sim, econômica. sim, Então, sim, sim, é verdade. na perspectiva de valores por caso, então ele deve cair bastante, mas na perspectiva de câmaras observadas e quantidade de procedimentos, aí deve ter também um crescimento bem substancial e talvez até ela vai exigir dela uma maneira de organizar os dados da pesquisa a criar os olhares recortados, né? Sim, Fortes. Talvez ela vai precisar pensar nisso, porque senão ela coloca assim, só hipoteticamente, uma Câmara que trabalha nessa área imobiliária de disputas de locação. Aí essa Câmara tem, sei lá, 15 mil casos. Aí você vai olhar uma grande Câmara que tem 100 casos, ela vai parecer ser pequena quando aparecer a outra, e não é a realidade. e Então, ela também talvez quanto ao vai ter que tempo do fazer um recorte procedimento. na hora de apresentar os resultados, né? Verdade. E quanto ao tempo de procedimento também, E o porque tempo de casos procedimento. menos complexos têm uma celeridade maior, casos com mais Exato. complexidade, com perícia. Então, ela vai ter esse trabalho, está com a Selma ali desse trabalho, Asdrubal. Ela vai ter que fazer uma ginástica lá. E me reporto ainda ao estudo da Selma, porque considerando as câmaras clássicas, ainda assim, o tempo médio de arbitragem pontuado por ela, já considerando esses casos complexos em que a perícia, enfim, 21 meses. E aí eu faço um contraponto ao nosso Justiça em Números, que anualmente é divulgado pelo CNJ, e aí todos têm conhecimento, 84 milhões de processos, né? Só em primeira instância, uma média de 4 anos, segundo grau, 2 anos, tribunais superiores, 2. Assim, por baixo, a gente está tratando de 6 anos. E a gente está tratando de casos complexos, de ticket alto, com perícia, média de 21 meses. Então, realmente, isso é chocante, né? E a sociedade já está ciente dessa questão. Não é que a arbitragem vai vir para solucionar
todas as mazelas do nosso judiciário, mas quem puder pagar pela arbitragem, depois a gente vai conversar sobre esse custo, esse mito do custo, terá um julgador especializado, escolhido pelas partes e com uma celeridade comprovada aí ao longo de todos esses anos. E aí, Gabriel, você tocou num ponto importante, que é o tempo médio aí de solução dos casos observados na pesquisa da professora Selma Lemes, que como eu falei, um olhar sobre as grandes câmaras. As grandes câmaras aqui não sob a perspectiva de quantidade de casos, porque o recorte aí é de vulto econômico, né? Ou seja, casos de maior expressão econômica. Bom, então esse tempo, mesmo para um caso de tal gramatura, de tal magnitude, ele tem um tempo que é 1 ano e 9 meses. Considerando a complexidade dos casos, isso é um tempo bastante razoável. Mas, mesmo nesse olhar de grandes casos, etc. e tal, a gente tem visto um movimento importante acontecendo, que é o movimento de tornar mais compacto o procedimento, né? Enxugar o fluxo do processo, abreviar os prazos e, enfim, conseguir entregar uma arbitragem num tempo mais interessante, mais atraente para a sociedade, para os usuários da arbitragem. E aí, até reportei essa semana mesmo, no meu canal Momento Arbitragem, um novo regulamento da CCI. Né? E no novo regulamento da CCI, eles criaram lá uma modelagem de procedimento expedito. Já existia a arbitragem expedita, mas eles criaram uma categoria nova, mais expedita, que eles chamam de arbitragem altamente acelerada. Né? Então, essa arbitragem altamente acelerada tem um escopo, mesmo falando de CCI, não estamos falando de uma Câmara pequena, estamos falando de uma Câmara de muita magnitude. Mesmo na CCI, com uma entrega de uma arbitragem em 3 meses. Olha. 3 meses a contar da primeira reunião que o árbitro fizer com as partes, e aí partindo da ideia que vai ser árbitro único, né? Então, a reunião que o árbitro vai fazer com as partes para organizar como vai ser o procedimento. Ele ali vai fazer uma gerência do processo, uma gestão do processo, como ele vai se desenvolver, organizar todo o calendário, tudo nessa reunião com as partes. Ele, quando é nomeado, ele tem 7 dias para fazer essa reunião, aí faz a reunião e ele tem que entregar a sentença até 3 meses. Pode entregar antes, mas até 3 meses ele tem que finalizar o processo. Então, isso é um movimento que já sinaliza que, mesmo para os casos de maior complexidade, né, claro que aí vai participar desse modelo enxuto aquelas partes que sinalizarem que querem, né? Ali há certos sacrifícios e renúncias que as partes vão precisar fazer para conseguir encaixar dentro desse tempo, mas você já vê um movimento claro de que a arbitragem, dando uma resposta a dores da sociedade, não está satisfeita com o tempo médio dos procedimentos e quer encontrar respostas eficientes para poder viabilizar que a arbitragem aconteça num tempo mais curto. Mas quando a gente traz isso para uma realidade de casos de menor envergadura econômica, e aí inclui as outras câmaras, e aí a gente já pode trazer para o assunto do próprio tema de hoje, que é da arbitragem imobiliária, nós já temos um prazo bem mais enxuto. Eu queria que você fizesse esse olhar comparativo aqui, para a gente poder já entender isso e ver que, por isso que tem que se ter um olhar separado de uma coisa da outra, porque senão a gente mistura a média do tempo do que demora muito com a que demora pouco, e a gente vai ter uma visão distorcida para cada cenário diferente, né?
Sem dúvida, Asdrubal, muito bem pontuado, notícia fresquíssima aí da CCI, para quem não conhece, Câmara de Comércio Internacional, uma das mais tradicionais do mundo, né? Inclusive, uma colega minha, eu acho que eu até já comentei com a Asdrubal, veio pontuar, Gabriel, puxa vida, estou com um problema aqui. Eu falei, qual o problema? É porque temos um contrato, existe uma cláusula compromissória e a Câmara eleita é a CCI, né? E a minha cliente quer litigar, não chegaram a um denominador comum, só que a tabela de custos da CCI é impeditiva, né? Aí eu falei, ela me perguntou o que que faz, eu falei, olha, isso aí tinha que ser conversado lá atrás, 10 anos atrás, quando vocês fizeram esse contrato, né? Verificada a tabela de custos, o escopo, não é necessariamente a melhor Câmara com melhor composição de árbitros dentre as melhores do mundo que vai ser adequada para aquele litígio, ou aquele contrato, ou aquela questão que vocês estão pontuando aí no momento em que o contrato está sendo feito, né? Se a outra parte não, com base na autonomia da vontade, e de forma conjunta não estabelecerem uma outra Câmara, enfim, ficará inviabilizado aí a litigar, o que é muito ruim, né? Então, da importância da redação da causa compromissória, da eleição da Câmara, a gente vai aprofundar isso. Mas esse caminho da democratização não vem só com a CCI de agora, nesse extremamente rápido e célere, né? Mas todas as câmaras de uns 5 anos para cá, isso é muito recente, é muito positivo, já vem caminhando nos regulamentos expeditas, existem os ordinários, né? Os comuns, enfim, e os expeditas para dar celeridade. A figura do árbitro único também, isso reduz o custo, em vez de você ter um tribunal arbitral, três honorários arbitrais, você tem apenas um árbitro, né? E aí você tem certas, eventualmente, limitações no regulamento, para você fazer parte do expedita até um determinado valor, não produção de prova complexa, enfim. E no nosso mundo aqui do imobiliário, a gente está tratando de compra e venda, está tratando de condomínio, está tratando de locação. Então, realmente, boa parte desses casos, fora aquelas questões construtivas, incorporações em que a gente necessariamente precisa da perícia, o que se verifica é um volume de procedimentos grande, porém com um tempo de tramitação mais reduzido. A gente chegará certamente, não tem dúvida, a uma média, como a Ju contou, dos 3 meses da CCI, como uma regra para essas questões imobiliárias. Trago aqui até um exemplo prático, né, de uma das reuniões nossas lá no Ibradim, da comissão de arbitragem. Em uma delas estava a diretora jurídica da maior plataforma aí de locações virtuais do país, e ao final da reunião ela se apresentou, era a primeira reunião dela, isso foi lá em agosto de 2025, na nossa comissão, e ela falou especialmente do despejo nas locações, porque essa plataforma administra, né, os contratos de locação. E ela falou, para mim, a arbitragem é um quê de sucesso. Eu falei, por que é um quê de sucesso? A gente começou a conversar. Porque eu realizo despejo em 33 dias. Em apenas uma das câmaras, essa administradora apresenta uma cláusula compromissória em que é uma cláusula multicâmaras, né? Ela dispõe 3 câmaras, e quando o litígio, as partes escolhem uma. Apenas quanto a uma, durante toda a história dessa plataforma, foi realizado mais de 14.000 procedimentos arbitrais, quanto a despejo em 33 dias. Então, olha quanto isso é positivo, Ajuda. Eu estou nessa área imobiliária, difícil, né? Você fazer a transmissão dessas informações, lido com clientes, inclusive administradores aí de locação, e o grande problema da locação é o despejo, o risco da locação é o inadimplemento e o locatário permanecer no imóvel. E o judiciário não atende nessa celeridade. Isso faz com que o valor da locação aumente, o juro aumente, tudo aumente. Olha o ciclo negativo que a gente tem e quanto a gente pode reverter. Por exemplo, um seguro locatício, você tendo a ampliação do uso, né, da arbitragem junto aos contratos locatícios, quanto pode reduzir, inclusive, de seguro. Então, isso é muito proveitoso, esse caminhar vem acontecendo fruto de novas câmaras,
voltadas para o mercado médio, né? E também quanto a câmaras clássicas via regulamento expedita e árbitro único. Maravilha. E aí, Gabriel, você tocou em alguns pontos aí que levam a gente a abordar alguns outros assuntos que tangenciam essa discussão. E aí, um deles você falou de uma amiga que tinha previsão da cláusula da CCI, e ao que eu entendi da conversa que você apresentou, parecia ser uma Câmara muito grande para um tamanho bem menor, né? Para um Sim. tamanho que economicamente não era compatível. Aí você quis aí lançar o olhar de preocupação de que as pessoas, quando forem escrever uma convenção de arbitragem, uma cláusula compromissória, elas não devem apenas cuidar de escolher uma boa instituição, do seu ponto de vista da reputação, né, dessa instituição. Acho que esse é um olhar fundamental, tem que ter, mas ela não pode parar aí, só nesse olhar, Sim. né? Esse é um passo dos olhares que ela tem que ter para construir a cláusula compromissória. Então, escolhi uma Câmara séria, uma Câmara de qualidade, ótimo. Agora, eu tenho que continuar a olhar e olhar, esta Câmara é compatível com o tipo de contrato que eu estou fazendo, com o porte econômico do contrato, com a complexidade técnica que o contrato apresenta, ou com a expressão econômica do contrato, ou até mesmo com o tema do contrato, que às vezes você está indo para uma Câmara que não tem qualquer know-how naquele assunto daquele contrato, que os profissionais dessa Câmara não têm especialidade sobre aquele assunto. Então, você tem que olhar a aderência técnica, temática, você tem que olhar a complexidade do procedimento, você tem que olhar o custo, né, de fazer o caso naquela Câmara, para você poder depois se acautelar se você está fazendo uma escolha acertada para aquele caso. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, para depois a gente avançar para uma ideia do que é um custo compatível para uma arbitragem. Exatamente, Ajuba. Como a gente pontuou, tem o estudo da Selma Lemos, tem as câmaras clássicas, então o pessoal vai botar no Google e vai ter acesso aos regulamentos dessas câmaras e a lista de árbitros e, por fim, a tabela de custas. Então, com base nos árbitros, você verá qual é o nicho eleito, priorizado por essa câmara. Com base na tabela de custas, do mesmo modo. Só que além dessas câmaras, como eu pontuei, tem o nosso CONIMA, que é o Conselho Nacional aí das Instituições de Mediação e Arbitragem. No CONIMA existem também as câmaras cadastradas, inclusive por estados, né? Então, é um trabalho que deverá ser feito E aí, Gabriel, só partes. vou te interromper um pouquinho aqui para dizer que, além do CONIMA, nós temos a FECEMA, que também tem um papel similar ao do Vou CONIMA, e chegar tem lá, várias Diogo. Temos a entidades muito boas. FECEMA e temos os tribunais também. Os Isso. tribunais estaduais, os tribunais regionais federais, existem câmaras de mediação e arbitragem que são cadastradas por eles. Então, tanto na FECEMA, como no CONIMA, como nos tribunais, são a fonte, né, de pesquisa pelas partes daquelas câmaras que têm esse respaldo, seja dos tribunais, seja das associações, seja dos conselhos aí correlatos. Então, com base nessa pesquisa, do mesmo modo, se adentra no site da Câmara, verifica que árbitros figuram naquela Câmara, a qualificação, qual é o nicho priorizado por aquela Câmara. E, acima de tudo, também a nossa tabela de custas. E aí você vai linkar o seu contrato, a sua relação jurídica, com aquela Câmara. Em regra, no Brasil, se dá a arbitragem administrada, não se utiliza muito a arbitragem ad hoc, em que a Câmara não é utilizada, o próprio árbitro que realiza o procedimento, né? Então, esse é o passo a passo. Agora, você pode escolher também, dentro daquela relação jurídica, daquele contrato, olha, até determinado valor de disputa envolvida vai para a Câmara A.
Acima de determinado valor, vai para a Câmara B. Determinada matéria, eu vou querer, em havendo litígio sobre ela, vai para a Câmara A. Outra matéria, a matéria X, vai para a Câmara B. O que se pauta, a arbitragem se pauta na autonomia da vontade e nessa flexibilidade. Aí que está uma das virtudes do Instituto. Então, essa possibilidade de customização é ampla, tanto quanto a matéria, como quanto a valores, e, inclusive, até determinado valor, a gente vai levar essa questão ao Poder Judiciário, porque eu entendo que, pelo valor envolvido, eu posso levar num sistema do juizado, por exemplo, só uma suscitação, a partir de determinado valor, vai para a Câmara B e depois para a Câmara C, ou por matéria também. Então, essa busca pelas partes dessas instituições, para além das câmaras clássicas, é muito importante para a gente não ter um problema como esse. E quando da redação da cláusula compromissória, todas as câmaras têm a cláusula padrão, né, Jô? Com base na cláusula padrão, você não vai ter risco de nulidades, de cláusula compromissória vazia. E eu digo cláusula vazia é aquela que não dá para você dar início ao procedimento. E aí, se não tiver consenso, vai ter que judicializar para o juiz indicar o árbitro para dar início ao procedimento arbitral, ou à Câmara, enfim. Então, um advogado que atue em arbitragem é muito importante nesse momento da redação, porque ali todo mundo vai se debruçar, se for uma questão societária, no advogado societário para redigir as demais cláusulas. Mas quando chega na cláusula de resolução de disputa, se colocar uma padrão, não terá problema, mas se nem isso for colocado, quando a disputa você vai enfrentar uma questão. Então, as partes poderão disciplinar, se vão querer um árbitro único, se vão querer um tribunal arbitral, a questão do valor, como eu coloquei, se vai para o único, se vai para o tribunal, a questão das matérias, se vai ser uma cláusula multicâmara, qual vai ser a sede escolhida, né? Então, isso é muito importante ter esse profissional especializado. E quem atua em arbitragem, tem que ter grande conhecimento, tanto da lei de arbitragem, que é o nosso CPC, né? Juntamente aí com o regulamento da Câmara. Ah, mas eu sei tudo lá do regulamento do CBMA. Mas vai que a sua disputa em um determinado contrato você é consultado para litigar na FGV. O regulamento é outro. Então, o advogado tem que saber os regulamentos das câmaras nas quais ele vai atuar e com profundidade, porque todo o rito está ali. Além disso, a gente tem um termo de arbitragem que se dá nessa audiência que a Ju mencionou, nessa audiência preliminar, em que as partes esmiuçarão todo o procedimento, enfim, mais uma vez a flexibilidade. E aí, além disso, tem as cláusulas híbridas, né, que a gente pode trabalhar. A gente está hoje falando de arbitragem, mas você pode ter uma cláusula med-arb. Você tem essa janela inicial da mediação e, não sendo frutífera, inicia-se o procedimento arbitral, ou uma cláusula med-arb-med. Dentro do procedimento arbitral, você tem uma janela de oportunidade para o exercício aí da mediação. Você pode ter um dispute board, que é muito utilizado nas questões construtivas, pode ter uma negociação direta inicial estipulada. O tema é riquíssimo. Então, a padrão ajuda para você evitar nulidades, mas a padrão não satisfaz as especificidades e customização que, por vezes, aquele cliente necessita. E aí, Gabriel, é sempre bom a gente chamar a atenção de que as partes, as empresas, de um modo geral, que queiram colocar nos seus contratos a cláusula compromissória, devem se valer de uma assessoria especializada, porque esse tipo de inteligência de qual é o melhor mecanismo para se incluir no contrato é aquela inteligência que recomenda fortemente que você não faça o Ctrl+C, Ctrl+V, o copia e cola de cláusulas que você pega no site da instituição ou que você viu em outro contrato, você transpõe para aquele, porque há uma série de detalhes que podem mostrar lá na frente, quando tiver o problema, que aquela não foi uma boa escolha. Não foi uma boa escolha, mas poderia
ter sido previsto isso se a pessoa tivesse um assessoramento mais qualificado no momento de escolher e selecionar a convenção de arbitragem que ia adotar, né? E outra coisa, Ju, quem escolhe a arbitragem, isso é muito interessante, porque é um princípio que eu acho que é interessante a gente pontuar, é, quer resolver o problema, não quer esticar o problema. Então, se o seu cliente, né, quer litigar 10, 20 anos e utilizar todos os recursos possíveis, você não vai indicar ele a arbitragem. Se ele quer ficar o advogado usando aquela nulidade algibeira, né, João? Ah, não, não vou falar aqui porque depois eu vou anular tudo e retrocede. Esse não é a casa da arbitragem, não é o espírito da arbitragem. Então, Asdrubal, né, a gente foi formado, né, lá no CPC, na faculdade, na litigância. Hoje a gente está num novo patamar, que é o do sistema de justiça multiportas, né? O acesso à justiça para além do poder judiciário, e nessa desjudicialização temos a arbitragem que apresenta, como eu pontuei, a ausência de recursos, já é uma coisa que choca, né? Você tem a sentença arbitral nos regulamentos, não tem essa previsão, pelo menos nós ficamos aqui no Brasil, a possibilidade de recurso, né? O que a gente tem é o pedido de esclarecimento, que faz as vias lá do embargo de declaração, omissão, contradição, risco, escuridade, erro material, mas você não vai ao tribunal arbitral no sentido de segunda instância, o superior tribunal arbitral como uma terceira instância, não há isso. Então, as partes estão ali para solucionar o problema, para resolver, e escolhem o árbitro. Aí, o que a Selma Lemes fala de arbitragem como exercício de cidadania, né? É muito bonito, acima de tudo isso, as partes, com um acordo, escolherem ou o árbitro único, cada uma o seu árbitro, e os dois o árbitro presidente. Então, e uma pessoa especializada e de confiança, esse que é o princípio máximo, a pessoa capaz e de confiança das partes. Isso reflete também, vou fazer uma pontuaçãozinha aqui, também na produção de provas, porque a gente está aqui falando de imobiliário, está falando de perícia, né? Lá no Poder Judiciário, o juiz indica lá o perito do juízo, né? E cada uma das partes indica o seu assistente técnico, que é o dever do assistente técnico é bater no laudo do perito do juízo. Essa a formatação lá no Judiciário. E aqui, por vezes, Ajuda, nessa audiência preliminar, lá no termo de arbitragem, as partes podem estipular, ó, havendo necessidade de produção de prova pericial, ambas as partes escolherão um árbitro de comum acordo. Ou o árbitro único ou o tribunal informará uma lista de peritos de confiança dele, e as partes escolherão, né, um daqueles nomes listados. Existe muito mais essa oralidade, então se convoca o nosso perito para a audiência, as partes podem indagá-lo diretamente. O objetivo é chegar não exatamente no consenso, mas na melhor técnica e na melhor forma de solução técnica daquela questão, e com menos confrontação. Isso tudo é muito importante, principiologicamente, como base. Eu devo ir à arbitragem ou não? Eu estou de boa fé? Né? Principalmente isso. Não se acolhe má fé. Quem está querendo prolongar e está de má fé está em mau lugar na arbitragem. Gabriel, para a gente fechar esse assunto aqui da convenção, das escolhas e tal, e a gente poder caminhar no assunto custo, escolha de árbitro, anulação e outros temas que acabam sendo importantes nessa nossa conversa, eu só queria contar um caso bem rapidinho. Como um problema de fazer a convenção pode ser uma grande dor de cabeça. Você já contou esse caso lá da pessoa ter escolhido uma Câmara que era incompatível economicamente com o tamanho do contrato. Eu vou contar um outro em que foi feita uma cláusula vazia e aí, ou seja, uma parte entrou direto no judiciário e aí foi discutir o mérito, o juiz entendeu que tinha que ser lá mesmo, apesar da outra parte ter arguído que tinha que ser por arbitragem, e aí só em grau de recurso que foi mudado e agora vai ter que começar a arbitragem. Mas sabe por quanto tempo já passou? Eita. 10 anos. Nossa. 10 anos se passaram e agora é que vão para uma arbitragem. Ou seja, Nossa. Tudo foi desfeito porque o juiz de primeira instância não cuidou de observar que tinha a convenção e que a parte arguiu corretamente a convenção, apesar de ser cláusula vazia.
e agora que se discutiu, se definiu aonde vai ser, etc. Ou seja, 10 anos depois é Para que iniciar o efetivamente vai processo de começar a discutir. conhecimento na arbitragem. É uma loucura. Muito, É muito uma sério. É loucura, porque não emblemático, foi feito emblemático. da melhor maneira, na hora certa. Só para a gente fechar o tema. Agora, Para fechar aqui, Ajuba, desculpa cortar você, só para claro, botar uma claro. pá de cal, muito importante, o pessoal fala de anulatória nessa questão toda. Então, Comitê Brasileiro de Arbitragem, pesquisa de novembro de 2023, pegando 5 anos, de 2018 a 2023, Tribunal de Justiça de São Paulo. Por que São Paulo? Que é a sede das arbitragens, como regra, em razão das câmaras estarem lá situadas, né? E também o volume de negócios serem lá, foi o tribunal escolhido pelo SEBAR. Das 606 ações anulatórias distribuídas no período de 5 anos lá no TJSP, apenas 6 com provimento total ou parcial para fins de anulação, menos de 1%. Depois tivemos aí pesquisa da FGV Justiça, mais recentemente do Conjur, todas nessa linha. Então, realmente, a gente tem que tirar esse mito de custo, né? É, E de desmistificar, anulatória, porque insegurança, não há que se falar nisso. exatamente, Gabriel, porque o que as pessoas têm que entender é que elas vão ver notícias falando de alguma arbitragem que foi anulada. Vão ver a notícia. Sim. Vai ter notícia. E aqui e acolá vai sair um caso ou outro que vai ter anulação. E a imprensa, ela vai olhar o fato que dá ibope para ela, o que cria interesse. E cria interesse é falar do negativo, não é falar do que deu certo. É E falar por do que não vezes, deu certo, né? e esses casos que vão à imprensa também, Ângelo, são daquelas grandes causas, tem muitos interesses envolvidos, para Muitos. além até de uma simples notícia se anulou ou não anulou. Aquilo ali é de longa data, são questões bilionárias, então são players aí que também têm interesse em desmoralizar o outro, ou o sistema. É uma questão. Então, sempre com o pé atrás. Dados e pesquisas e estudos são fundamentais para a gente parar com esse subjetivismo, e temos o SEBAR, temos a FGV Justiça, temos o Conjur, com pesquisas consolidadas, indicando esse percentual, que é um percentual insignificante, como há sentenças judiciais anuladas, né, Asdrubal? Violou aqui e acolá, é natural que ocorra, mas o grau e o percentual é reduzido, não há dúvida. Bom, agora vamos voltando aqui para o assunto imobiliário especificamente. Eu queria que você começasse falando assim, olha, você tocou no ponto de que uma das coisas importantes é as partes escolher o ato. E aí entra um assunto um tanto sensível aqui, porque quando você fala em escolher o ato, você está falando de uma arbitragem colegiada, de um painel de atos, aí uma parte indica um nome, outra parte indica outro nome, e esses dois nomes indicados escolhem o terceiro nome, ou uma instituição de arbitragem escolhe esse terceiro nome, ou as próprias partes escolhem em comum esse terceiro nome. Mas quando a gente está falando de uma arbitragem para o setor específico imobiliário, e quando a gente fala em imobiliário, claro que você tem uma pluralidade de assuntos dentro do imobiliário que poderiam ser tratados na arbitragem. Alguns desses assuntos podem envolver montas relevantes, mas tantos outros são de quadra econômica menor, né? De menor espectro econômico, como, por exemplo, o mais convencional a se falar aqui são os contratos de locação, e aí falando de locação residencial ou mesmo comercial, mas normalmente são de espaços menores, casas, apartamentos, ou uma loja comercial, uma sala comercial. Então, são de valores relativamente baixos. Quando você vai para uma arbitragem, aí você fala em escolher 3 atos, como você falou, são 3 honorários a pagar, né? Exatamente. Então, normalmente, você tem uma dificuldade de compatibilizar o custo de 3 árbitros com o tamanho dessa disputa. Aí, normalmente, o que o mercado tem feito é que, nesses casos, vai se ter um árbitro só. E aí entra o desafio. Mas como escolher um árbitro só pelas duas partes? Escolhendo de consenso. Como isso se dá e que olhar as partes têm que ter, que cuidados a Câmara tem que ter para conseguir fomentar
que de fato haja uma escolha de consenso? O Asdrubal, e aí a gente vai voltar para o currículo do árbitro, né? Pela relevância daquele árbitro. E aí esse árbitro será alcançado pelas partes via lista de árbitros de determinada Câmara. Então, se eu tenho um litígio de locações, eu vou lá na FECEM, eu vou lá no CONIME, eu vou nas câmaras cadastradas lá nos tribunais, vou nas câmaras lá da Social Maleme, da pesquisa, e vou verificar, poxa, eu tenho uma questão locatícia. O meu valor de aluguel aqui, meu apartamento é 5.000 por mês, né? Então, eu já estou partindo disso. Quem que milita em locação, né? Quem atua nesse mercado de locação? Vou verificar nas câmaras. Ah, a Câmara tal tem o fulano, o ciclano, beltrano. Caramba, então essa Câmara tem esse nicho. Gostei dessa lista de árbitros imobiliária aí, né? E vou ver a tabela de custas. Poxa, num litígio eles estão cobrando aqui para um valor da causa de 20, 30, 50, 100 mil, o árbitro está ganhando ali em termos de honorários 4 mil, 5 mil, eu acho que está razoável. E não, o árbitro aqui vai ganhar 20, 30. Não, vai ganhar mais do que o litígio que eu estou levando, né? Então, cabe às partes, e aí, essa assessoria, que é muito relevante, fazer essa análise, Asdrubal, e, eventualmente, incluir o que se chama de cláusula multicâmaras, mais de uma câmara. Eu tenho a possibilidade, que a gente está falando de um litígio como fosse litigar depois da assinatura do contrato. Esse litígio pode vir daqui a um ano, mas pode vir daqui a 5, pode vir daqui a 10, né? Então, até para você ter uma segurança quanto à perenidade das câmaras e quanto à perenidade dos nossos profissionais, né? Estamos aí com essa instabilidade natural da vida. Então, é importante para a segurança você ter câmaras consolidadas, com boa reputação e com uma lista de árbitros extensa e especializada naquele nicho que é objeto do contrato, né? Então, se eu não vou citar nomes, mas se eu tenho fulano, beltrano, que é especializado em incorporação, se o problema é de incorporação, você está satisfeito ali e você tem um volume de pessoas especializadas, de profissionais especializados, e você tem a confiança naquele profissional, é o que está valendo. Eu tenho um litígio aqui, ô Asdrubal, com a nossa querida Beatriz, né? E aí, o Asdrubal é o especialista naquele setor. O Asdrubal é um grande colega meu, é um colega da Beatriz, mas eu tenho confiança que o Asdrubal vai dirimir o nosso litígio da melhor maneira. Então, cabe também ter uma maturidade, Asdrubal, pelas partes. Em uma das palestras, já diversas que foi do nosso Pedro, ele pontuou isso, que ele foi obrigado, para que o projeto de lei de arbitragem pudesse passar no Congresso, que o árbitro tivesse as mesmas causas de suspeição e impedimento que o juiz de direito. Estão lá no CPC. E isso que vigorou, está lá na lei de arbitragem. Mas ele falou, puxa, isso viola um princípio básico da autonomia. Eu sou grande amigo do Asdrubal, ele frequenta a minha casa, eu conheço o filho dele, a gente viaja junto. A Beatriz, a mesma coisa. Mas a gente confia no Asdrubal para decidir o nosso litígio. Por que o Asdrubal vai estar suspeito e impedido? Não tem fundamento, entende, Asdrubal? Mas, politicamente, tivesse isso no PL, não passaria. O que precisava era passar, então constou isso. Então, isso não é uma questão das partes de comum acordo, com a sua maturidade, com base na confiança, na autonomia da vontade, elegerem um árbitro. Agora, se não tiver esse consenso, a Câmara elegerá, é o que consta como regra nos regulamentos. E aí, você acabou de falar esse ponto final, é que eu quero pegar o gancho para fazer um comentário em cima. Se não tiver consenso, a Câmara escolherá. Então, a primeira questão que eu quero chamar a atenção aqui, porque quando é um ato só, esse desafio é um tanto quanto maior, né? Porque as partes têm que chegar ao nome de consenso. E nem sempre há um espaço, uma oportunidade e um espaço e um mecanismo que viabilize essa construção do consenso. Às vezes é uma coisa como aquela velha pergunta da antiga conciliação do processo. Tem acordo? Né? É aquela pergunta de que qual é o nome? Né?
Então, vocês chegaram a um consenso, qual é o nome? E aí, não, não chegamos. Mas também pouco se trabalhou para que esse nome de consenso acontecesse. Não houve um esforço que a Câmara talvez deveria conduzir esse procedimento para que a escolha fosse de consenso. E eu digo isso porque tem Câmara que acha que é muito mais simples e automático, a Câmara nomeia e pronto. Não, E aí eu também gosto de viola chamar a o... atenção que isso é perigoso, Claro. porque o artigo 13 lá da lei de arbitragem diz que o árbitro, e é o único requisito que tem para ser árbitro, tirando a capacidade civil, né, que isso é meio óbvio ululante, porque ele tem que escrever, assinar e ter responsabilidade civil do que está fazendo. Então, tirando a capacidade civil, o único requisito efetivo que a lei de arbitragem traz para alguém ser árbitro é ter a confiança, e Confiança. ainda chamo a atenção, no plural, das partes, não é só de um lado, é de ambos os lados, né? Então, das partes. E aí, quando você coloca isso em plano secundário, terciário, falar a Câmara nomeia e pronto e acabou, você cria uma situação de risco de dizer que aquele árbitro foi nomeado, eu escolhi a Câmara, mas eu não escolhi o árbitro, não tive efetivo espaço, oportunidade de exercer essa manifestação de escolha, ou isso foi empobrecido de tal maneira que, qual é o nome? Qual é o nome? O nome não é o mesmo, então eu vou Ô, escolher. Asdrubal, eu Consento, já né? verifiquei, é preciso todo mundo atentar também. Você entra no site da Câmara, não tem uma lista de árbitros pública, o nome dos árbitros, o currículo dos árbitros. É algo que realmente já eu ficaria com o pé atrás. Porque quem tem que escolher o árbitro são as partes que escolhem. A Câmara pode escolher na ausência de consenso. Eu já vi Câmara também que consta no regulamento que ela escolhe o árbitro. Mas aí a confiança é da Câmara ou a confiança é do árbitro? A Câmara não julga nada. A Câmara administra, é igual o cartório lá do juiz. Tem o juiz e tem o pessoal lá que vai numerar, que vai pedir o mandado de pagamento, que vai citar. Aquilo ali é o papel da Câmara, é uma a função administrativa, né? Então, quando o pessoal entra com anulatória, eu já vi o pessoal entrando com anulatória, cita, coloca a Câmara no polo passivo, não tem o menor cabimento disso. O papel dela é administrativo. O papel judicante, a jurisdição privada se dá via árbitro, e a confiança é do árbitro. Se a Câmara não explicita os árbitros, o seu currículo, os seus currículos, como é que a parte vai exercer essa autonomia dela lá? Então, não é possível, realmente é algo que a gente é preciso ter um amadurecimento, e a gente já está nesse amadurecimento na arbitragem, e isso é minoria que não pode ser chancelada. Não acho interessante, porque viola o princípio básico, né? E aí, então, o que a gente roga às câmaras é que elas tenham o cuidado de fomentar que as partes dialoguem para escolha de Tem consenso do uma, tem árbitro. uma pergunta aqui, Angel. Por um acaso eu vi sair um popzinho. Sim. Se eu quero um determinado árbitro, não sei se eu entendi assim, mas não está na lista, né? Bom, se o árbitro não está na lista, também tem um procedimento de cada Câmara de credenciamento, de inclusão de um profissional que queira ser incluído naquela lista daquela determinada Câmara. Existe também um regulamento nessa linha, cada Câmara tem um seu. Então, eu quero litigar com as Asdrubal, eu quero a Beatriz como julgadora. Puxa, gostei da Câmara, gostei da tabela de custas, ela é renomada, mas a Beatriz não está lá. O que eu vou verificar é, Beatriz, vamos fazer esse procedimento de inclusão na Câmara, ou o que que a gente faz aqui de acordo com o regulamento daquela Câmara, para que você possa ser uma das julgadoras, ou a julgadora do nosso caso. Não é um problema também. Mais uma vez, a Câmara administra, quem julga é a Beatriz. Agora, se eventualmente a Beatriz não preencher os requisitos
já exposta no regulamento por algum motivo e não puder ser acolhida por aquela Câmara, aí teremos uma questão. Mas acho muito difícil isso, caso a Beatriz seja uma pessoa qualificada e de notoriedade, enfim, seria o caminho Eu natural que até ela escolheria. acrescentaria um ponto aí, Gabriel. Ou seja, não necessariamente esse ato que não consta da lista precisa ser credenciado pela Câmara. Ele pode ser que seja escolhido pelas partes de consenso. Então, vamos lá, o Gabriel quer a Beatriz, e aí ele vai dialogar com a outra parte, né? No nosso exemplo aqui, o Asdrubal, e aí, ó, o que você acha? Olha o currículo da Beatriz aqui e tal, Sim, me parece sim, uma sim. pessoa muito qualificada para esse nosso caso. Você concorda? O Asdrubal concorda. Na medida em que ambas as partes concordarem, independentemente de estar ou não credenciado como árbitro da Câmara, não precisa necessariamente se credenciar, ela pode ser árbitro só para aquele caso. Né? E Pode ser, aí, pode. ok, só para aquele caso, se a Câmara não quiser, até depois pode vir a credenciar ou não, mas ela não precisa, isso não é um pressuposto, né? Ela pode atuar só para aquele caso, sem que isso constitua a necessidade de ser credenciado pela Câmara. E a Câmara, eventualmente, pode recusar essa pessoa se ela tiver fundamentos E legítimos para poder fazer essa rejeição, o que é uma coisa muito fora da curva, mas não é impossível de eu, acontecer eu fiz essa em uma referência situação caso pontual. eventualmente saísse dessa normalidade, como eu pontuei. E, acima de tudo, Aju, também as partes escolhendo, se cada um escolher o seu árbitro, tem nos regulamentos também todo o procedimento de impugnação de árbitro. Uma parte pode impugnar o árbitro escolhido pela outra e vice-versa, claro, preenchidos aqueles requisitos e, eventualmente, pode haver uma renúncia do árbitro ou uma substituição do árbitro. As regras são claras e já previstas, não é nada excepcional, né? É importante pontuar. Agora, Gabriel, quero mudar um pouco a cena aqui da nossa conversa de escolha Se de deixar, a árbitro gente vai, hein, Bia? Falta o para ir para cafezinho um aqui. outro ponto que me parece muito sensível para isso também, é, que é a perspectiva de é possível ter despejo na arbitragem nos contratos de locação? É possível ter um despejo? Porque saiu uma decisão do STJ, que não é tão antiga assim, é relativamente recente também, que trouxe uma sensação de insegurança para quem estava no setor, Olha, é de que o importante, STJ importante. estaria dando um passo para trás em relação ao despejo no que se refere a arbitragens. O Asdrubal, muito bem pontuado. A gente está aqui falando de imobiliário. Um dos contratos mais relevantes é o contrato de locação. O maior problema, o maior risco da locação é o nosso despejo, né? Então, existiu essa decisão do STJ de 2021, né? E aí eu tenho uma aula, se quiser, mais de uma hora só sobre essa decisão, porque eu li o processo e estudei de início ao fim, né? Então, é muito interessante. E aí o pessoal das locações vem, pô, Gabriel, adorei, arbitragem, maravilha. O problema é que eu lido com locações e não pode despejo, uma pena, né? E aí eu falo, não, vamos aqui. O que que foi levado ao STJ, né? Peraí, vamos voltar um pouquinho. O que que é uma ação de despejo? Uma ação de despejo é uma ação de resolução contratual, né? Uma rescisão com culpa. Caberá ao julgador, ou juiz de direito, ou árbitro na jurisdição privada, verificar se houve aquele inadimplemento, quem está com a mora, se purgou a mora, se vai purgar, qual é a causa do eventual inadimplemento, pode ter havido uma exceção do contrato não cumprido, enfim, diversas temáticas. Quando Não eu é estou uma ação de execução, né? É bom deixar isso quando claro. eu estou falando disso, exatamente, Adu, todas essas temáticas que eu falei são matérias de conhecimento, não são matérias executivas. É preciso ter um trabalho de conhecimento para dirimir aquela controvérsia. Isso é fase de conhecimento, isso não é fase de execução. Agora, ao final,
em concluindo o julgador, o juiz de direito, o árbitro, né, que a mora, o inadimplemento e o não purgação está com o locatário, né, ele vai liquidar aquele valor, né, de acordo com o que for tiver sido pontuado ali pelas partes comprovadamente, e vai determinar que haja desocupação do imóvel em tantos dias. O locatário, a sentença do juiz de direito, a sentença arbitral do árbitro, tem o seu poder de convencimento. Ele lê aquela sentença de acordo com os fundamentos, se convence de que realmente ele é inadimplível e que realmente ele tem que desocupar o imóvel e desocupa o imóvel. Se estabeleceu o prazo de 15 dias, em 14 dias ele vai, tira as coisas, vai embora e paga ou não paga, enfim, ele sai do imóvel. O que que eu tenho aí, Asdrubal, de poder executivo direto? Eu estou dizendo isso, porque também é bom a gente voltar. O árbitro tem um poder executivo indireto, ele pode, né, determinar provimentos com força executiva, porém ele não pode efetivar a força executiva daquela decisão ou através da sentença, né? O árbitro determina, por exemplo, que você tenha que pagar sob pena de uma penhora online. Se o indivíduo não pagar, ele não pode ir lá no Sisvajude e efetivar essa penhora online. Ele vai ter que, e esse procedimento de execução direta terá que ser submetido através de uma execução, né? Através de um cumprimento de sentença arbitral ao juiz de direito. E o juiz de direito não entra no mérito, ele vai e efetiva lá a penhora lá no Sisvajude. Do mesmo modo, aqui no despejo, o árbitro determina dá um comando, né, na sua sentença com força executiva, que é a desocupação em tantos dias. Porém, a parte pode cumprir espontaneamente. E, em cumprindo espontaneamente, não será necessário efetivar nada em termos de poder executivo direto. Porém, o caso que foi levado ao STJ lá em 2021, que foi distribuído em 2014 ao STJ, se refere a outra questão. Era uma loja de um shopping lá em São Paulo, o indivíduo desocupou a loja e não pagou, né? Então houve um abandono do imóvel. E lá na lei de locações está expresso que o abandono gera, né, a rescisão do contrato de pleno direito. Então não cabe nem ao juiz de direito, nem ao árbitro entrar em matéria de conhecimento, entende? Se houve inadimplemento ou não, o contrato está resolvido. E uma das fases a ação de despejo é a resolução contratual, ela já está posta. Então, bastava, segundo o STJ, a emissão na posse do locador. E para emitir na posse, precisava de expedir o mandado de emissão de posse e, eventualmente, se necessário fosse, até força policial para ingresso no imóvel. Então, este caso que foi levado ao STJ. E sobre este caso que o STJ decidiu que não caberia ação de despejo e esta ação de despejo na via arbitral. Não é o comum dos casos. Isso é um caso em que já estava rescindido o contrato de pleno direito. Só caberia a emissão na posse. E o árbitro realmente não tem o poder executivo de autorizar ali de forma prática, direta, concreta, né, o ingresso do locador no imóvel. Então, por isso que se entendeu que, não tendo matéria de conhecimento, não poderia o procedimento tramitar na via arbitral. Foi isso que foi julgado pelo STJ. E aí o grande problema aí foi o problema da redação da ementa, né? Porque a ementa deixou a ementa não leva a isso, Asdrubal. Né? Pareceu aí a gente está nesse mundo de copia e cola. Copia e cola, até tive um professor lá na EMERGE, para a magistratura, lá em 2011, né? Ele falava, a gente não é criança. Criança na creche que faz aquelas, né? Copia ali, bota ali, faz aquelas gravuras. Os profissionais de direitos, operadores, não podem atuar dessa forma. Então, ementa é um resumo que às vezes pode não estar resumindo de forma adequada ao caso que foi julgado. Então, é importante ler a Só íntegra. para fechar esse assunto, Gabriel, você pesquisou isso também nos tribunais? Eu fiquei revoltado, Aju, porque a gente fica com esse sangue nos olhos, essa energia. Qual foi a sua visão? Essa energia toda, então, como
Ajuda, todo dia eu entro no STJ, nos tribunais, boto lá arbitragem e veja. O pessoal leu o Globo, leu o G1, eu não, eu leio arbitragem, leio de manhã, tudo que foi julgado aí no dia anterior, né? E fiz a mesma coisa com a questão do despejo. Então, botei lá. Despejo, cláusula compromissória. Despejo, arbitragem. Muito simples, a gente bota no Jus Brasil. Peguei um ano lá de 2025. 39 acórdãos no Tribunal de São Paulo. Por que que eu falei Tribunal de São Paulo? Mais uma vez, essa grande plataforma, ela se pauta, né, no Tribunal de São Paulo, porque as câmaras lá indicadas têm sede em São Paulo, né? Então, as anulatórias vão na sede e a sede é o Tribunal de São Paulo. Dos 39 acórdãos, né, localizados, apenas um desfavorável, que foi da 33ª Câmara de Direito Privado de São Paulo. Em fevereiro, ela tinha acolhido a arbitragem no despejo, porém, em março, com mudança de composição, entendeu lá que não poderia despejo. E se você ler a íntegra do acórdão, depois eu posso disponibilizar o nome, está lá, não pode, não pode despejo na via arbitral. Enfim, ponto. Não, mas por que, desembargador? Não, para mim está uma sentença, inclusive, nula, entendeu, Ângelo? Agora, existem outras câmaras, no caso, outra, que é a 29ª, que aí seguiu que, pelo não cumprimento dos requisitos do contrato de adesão para que a cláusula compromissória pudesse ser válida. Então, em contrato de adesão, no caso, essa plataforma usa contrato de adesão, as partes não podem modificar lá as cláusulas, você tem que ter uma assinatura Está específica. atropelando o assunto. Calma aí, Gabriel. Atropelando. Vamos recortar esse assunto aqui. Esse é o outro ponto para a Esse é gente outro ponto, então deixa esse. fechar, né? É 39 exatamente acórdãos, apenas um pelo não quando tiver entendimento uma sem fundamentação. administradora do imóvel, É. ou seja, se isso tem diferença entre ser um pacto direto entre o dono do imóvel e o inquilino, ou tendo uma imobiliária, uma plataforma, se isso muda alguma coisa na confecção do contrato e efetivamente na interpretação, se esse contrato passa a ser de adesão ou não, e qual o impacto disso. Existe, eu já também saiu até no Valor Econômico de oportunidade de colaborar, né, uma sentença lá de São Paulo, né, em que o juízo entendeu que, como o contrato era intermediado por uma locadora de imóveis, por uma administradora de imóveis, né, e sendo uma administradora de grande vulto, de massa, né, em que o locador não falaria com o locatário, haveria essa impessoalidade, né? Esse grau comercial exacerbado faria com que a relação jurídica não fosse regulada pela lei de locações, e sim pelo CDC. E, em sendo pelo CDC, você não poderia ter uma arbitragem compulsória, só se ambas as partes quisessem, e no caso não havia esse interesse. E aí entendeu pela nulidade lá da sentença arbitral proferida lá no procedimento arbitral junto à Câmara Arbitral. Mas isso foi objeto de recurso, Asdrubal, e houve a reversão, e os julgados são maciços lá do TJSP nesse sentido de que intermediada a locação ou não por administradora de imóveis, a relação entre locador e locatário é regida pela lei de locações. Agora, se eu, por exemplo, tenho um litígio com a minha administradora por uma falha na prestação do serviço da administradora relativamente ao contrato de locação, aí a relação jurídica é outra. E aí sim estará a figura do fornecedor e do consumidor. Mas pacificado, TJSP em segundo grau, sentenças existirão, isso aí eu faço essa pesquisa aí, confirmo, litígio locador com locatário não é regido pelo CDC, jamais, ainda que administrado seja. E aí não há que se falar em contrato de adesão, né, e cumprimento lá do requisito. Perfeito. Excelente. A gente
poderia agora, só para a gente finalizar, porque eu não sei como é que está nosso tempo aí, a Beatriz, puxa a nossa orelha se a gente estiver estourando aí, Ela Beatriz. falou que até meia-noite é hoje, Andrew. Né? Vocês têm tanto conteúdo que eu acho que ninguém vai se importar de ficar mais um pouco aí com vocês. Fiquem à vontade. Então, para a gente poder, a gente ter uma visão assim mais conclusiva sobre a viabilidade da arbitragem para as questões imobiliárias, eu queria que você tocasse em dois pontos. Primeiro, um overview sobre, a gente falou bastante aqui de locação, mas existem vários outros assuntos imobiliários que poderiam ser tratados na arbitragem, e eu queria que você fizesse um overview disso, e depois fosse para o ponto econômico. Hum. É economicamente viável resolver por arbitragem? As custas de uma arbitragem são compatíveis com o tamanho das disputas de contratos imobiliários? Ajuda, eu não posso citar, e aí eu posso até disponibilizar o material, mas cada um aqui vai fazer a sua pesquisa e eu tenho certeza que o pessoal vai se surpreender, né? Existem câmaras e câmaras qualificadas, com árbitros qualificados, que podem, em termos de honorários de árbitros, estar trabalhando com coisa de R$ 3.000 para uma sentença arbitral, 4, R$ 5.000 para uma sentença arbitral, né? Então, isso é muito proveitoso. Isso não tinha 10 anos atrás, nem há 5 anos atrás. É esse caminhar da democratização. Agora, já falei com colegas meus, palestras, encontros, poxa, mas 3.000, 4.000 para uma sentença, mas aí fica muito pouco. Que qualificação é essa de profissional? Eu não faria uma sentença por esse valor? Tem colegas meus que cobram 150 mil para fazer um parecer em imobiliário sobre uma questão condominial. Semana passada tive acesso a isso, né? Enfim, cada um com as suas questões. Agora, pergunte ao juiz de direito, né, com o seu salário, quantas sentenças ele profere em um dia, quantas sentenças ele profere naquele mês. Estou falando nem de despacho, nem de decisão, não, só de sentença. Divide o salário dele pelas sentenças, ele está ganhando esse valor? Não está ganhando, né? Por sentença, digo eu, entende, Asdrubal? Então, e nossos queridos juízes leigos aí, muito qualificados nas suas provas e tal, eu já tive, graças a Deus, oportunidade, foi muito importante para mim prestar esse serviço aqui no Tribunal do Rio, enquanto fazia lá a Emerge. Na época, a gente estava ganhando R$ 25 por sentença, né? E isso não desmerece, o profissional é qualificado, mas é o que o tribunal podia pagar na época. Hoje deve ter melhorado um pouco, mas não são R$ 3.000 por sentença proferida. A gente fazia 250 sentenças como teto na época. Então, é preciso desmistificar isso. As tabelas de custos estão, e vocês vão se surpreender, competitivas com o tribunal, né? E por vezes até mais favoráveis. E você terá um árbitro especializado naquela matéria, escolhido e é de renome, né? Claro que isso vai variar, esse valor possivelmente vai subir um pouquinho ou um pouco mais, enfim. Isso é o trabalho de vocês, verificando as câmaras, tabela de custos, especialização, como a gente bateu bastante lá no início. E, mais uma vez, causa até determinado valor? Câmara tal, com uma tabela de custos menor. Valor mais alto? Escolhe outra câmara. Tudo vai depender da complexidade e do nível de profundidade e de notoriedade daquele profissional que você vai escolher de comum acordo ou de acordo com o regulamento. E aqui, Aju, vamos entrar no nosso querido condomínio, né? Que é também uma outra temática bastante interessante, e o desembargador Silvio Capanema, saudoso, falava que era condemônio, né? Porque o que tem de litígio em condomínio é um baú, né, de questões. Hoje a gente está aí com questão de aluguel de curtíssima temporada, né? Tem a questão dos carros elétricos, e sempre teve a questão de fachada, vazamento, barulho, enfim, isso aí é um barril de pólvora o condomínio, só que é o lugar, Asdrubal e Bia, onde a gente mora, né? Onde a gente vai lá descansar, recuperar as energias.
Então, a gente não está falando de um litígio da empresa A com B, ou pessoa física A ou B com questões empresariais, contratuais, locação, né? Ele locou o imóvel, está distante do imóvel, está na casa dele. Mas você tem um litígio no seu âmbito, né? Onde, de renovação é muito complexo, né? E desde 2018, julgado célebre do STJ, pela possibilidade da inclusão de cláusula compromissória em convenção condominial, e o STJ disse que não é um contrato, não tem uma natureza de contrato a convenção, né? Tem natureza estatutária. Então, eu vou romper um pouco, flexibilizar, né, Juba, aquele princípio da autonomia da vontade, no sentido que a parte tem que escolher, ainda que no contrato de adesão, tem que ratificar, né? Aqui não. O que vai valer é a vontade da maioria. É isso que se pauta as normas, né? Nisso que se pauta as normas estatutárias. Então, se todo mundo concorda em incluir a cláusula compromissória e o Asdrubal não concorda, uma pena, ele vai ser submetido à arbitragem, porque vai ser incluída a cláusula compromissória lá, né? Então, isso é muito importante. Ah, mas eu comprei o apartamento depois. Ah, não interessa, você se submete àquela microsociedade ao comprar, então, mais uma vez, o pessoal vai comprar apartamento, todo mundo vê lá se tem débito na prefeitura, no condomínio, lê lá a convenção, gente, é ali que regula a norma jurídica daquele condomínio, né? E que bom que se tiver arbitragem, que mostra que o pessoal já está antenado, né? Já está com esses novos princípios, isso é muito importante. Quanto aos condomínios novos, e aqui a gente trabalha muito com incorporador, enfim, eu sempre sugiro a inclusão já disso na minuta de convenção condominial, porque a incorporadora é que faz lá o memorial de incorporação. Um dos itens do memorial de incorporação é a minuta de convenção condominial. E estando isso já presente na minuta, fica muito mais fácil lá na Assembleia de instalação, né, do condomínio, você ter essa aprovação. Agora, estou no Rio de Janeiro, Zona Sul toda do Rio, Copacabana, em Botafogo, é tudo muito antigo. Muitas convenções, inclusive, estão nem de acordo com o Código Civil, para você ter uma ideia. Então, a gente tem um trabalho maior, porque para incluir a cláusula compromissória, você tem que alterar a convenção. E aí, para alterar a convenção, você tem que observar lá o quórum, né, de 2/3 do 1351, lá do Código Civil. Agora, o quórum é qualificado de 2/3. Ok, hoje já tem aquelas assembleias permanentes, né, para alcance do quórum, mas o que eu sempre falo é muito simples, não cabe você levar isso em uma primeira AGE ou em uma AGO. Tem que ter uma convocação específica para alteração de convenção e ter lá a minuta lá da cláusula compromissória, isso ser deliberado, tem que ter convocação específica. Mas tem que haver esses encontros de um advogado especializado, de uma assessoria. Vamos reunir aqui com os condôminos informalmente, vamos bater um papo sobre arbitragem. O que é isso? Como é que é? Como é que eu escolho o árbitro? Que câmara é essa? Que custo é esse? Porque com esse trabalho de formiguinha prévio, você vai gerar esse aculturamento daqueles condôminos. E aí você vai levar a matéria para ser deliberada quando você já tiver o quórum. É assim que o Congresso atua, né? Não vou botar isso em pauta porque não está maduro, a gente não vai conseguir. A mesma coisa, ter a habilidade do síndico, do conselho, nessas reuniões prévias. E aí eu sempre brinco. Depois dessas reuniões prévias, já ciente os condôminos dos 84 milhões de processos aí no Poder Judiciário, no mínimo de 6, 10 anos aí de processo, não é possível, não se mostra razoável que você não tenha alcance desse quórum. E quando eu brinco, eu falo, pode botar unanimidade que você alcança, porque é um caminho natural depois de uma exposição como essa, né? E você pode prever na cláusula compromissória lá do condomínio que os litígios sejam dirimidos entre os condôminos em si, entre si, então, entre A e B, podem ser levados à arbitragem, estará lá como um dos pontos da cláusula compromissória na convenção condominial, um litígio do condômino com o condomínio e vice-versa, né? Um litígio referente à própria interpretação e aplicação da convenção, e adiciono, quanto aos condomínios novos,
E aí você vai ter aquelas questões clássicas dos vícios construtivos, dos 5 primeiros anos, está tudo ali, o carro novo, condomínio novo, é natural que ocorra, né? A incorporadora construtora pode constar também desta cláusula compromissória, e aí, como ela não é condômina, terá que ter a concordância expressa dela, né? Mas tudo precisa ser dialogado previamente. Então, por que que uma questão lá no estacionamento, na rampa, no play, vai precisar de uma perícia, que vai demorar tantos anos? Para que isso, construtor incorporador? Vamos ver o que é arbitragem? Olha como é que é aqui. Você quer figurar nessa cláusula? Então vamos figurar. O que ocorrer se a gente não resolver por uma mediação, se a gente não conciliar, se não tiver uma composição, qualquer que seja, ainda que não uma mediação formal, a gente vai para a arbitragem, a gente escolhe lá o período e soluciona, em um ano isso está tudo resolvido. Esse dinheiro que ele vai ficar tendo que reservar nesses 10 anos, ele já vai tocar a vida dele em outros negócios. E o condomínio vai ter o seu problema resolvido, né? Então, eu cito sempre isso: condômino entre condôminos, entre condômino e o condomínio, sobre interpretação de convenção e vamos chamar o construtor incorporador. É muito importante. Como novidade nessa seara, temos o nosso querido PL 4081 de 2021, deputado Kim Kataguiri, lá de São Paulo. Foi uma febre aí há uns 3 meses atrás, todo mundo, pode arbitragem em condomínio, o PL foi aprovado, agora vai para o Senado. Eu botei lá no meu Instagram, olha só, mas como é que se diz, né? Você chove não molha, né? Não, chover no molhado, tem um brocado que fala isso. Porque nunca precisou de alterar Código Civil e nem precisa para ter arbitragem em condomínio. A gente já falou da STJ de 2018, diversas julgados nesse sentido. O Kim Kataguiri pontuou que tinha uma controvérsia sobre a validade, não tem controvérsia nenhuma, né? Algo justamente aplicado. E cito mais, aqui no Rio de Janeiro é muito comum aqueles condomínios de casas que tem a natureza jurídica de associação de moradores, condomínio de luxo aqui na Barra da Tijuca, Recreio, e diversos julgados na mesma linha. Você pode incluir cláusula compromissória no estatuto social de associação de moradores e terá aplicabilidade e será oponível a todos os associados. Então, isso é muito importante também. Porém, se esse PL passar, tudo indica que passará, vai ser alterado o Código Civil, eu vou ler até aqui, o que eu separei, poderá ser estipulada a cláusula compromissória arbitral para resolução de conflitos condominiais em convenção de condomínio e a sua eficácia será em relação a todos os condôminos possuidores, mesmo que não tenham a ela aderido. Então, é o que, na linha do STJ, vai ser uma chancela legal disso, mas sempre é importante frisar, não precisa disso para que haja a sua aplicabilidade, né? Ou seja, quem já quiser colocar, já pode colocar. Já pode colocar, o pessoal já coloca. Eu estive lá em Goiás muito recentemente, e lá tem muitos loteamentos, e tudo muito novo, né? É uma cidade pulsante. Depois fui a Caldas Novas também, num congresso condominial, sempre falando de arbitragem. E o pessoal, pô, Gabriel, você está falando aqui, a gente já está aplicando as câmaras aqui, ó, os números são esses, todo mundo lá feliz. Então, eu fiquei muito bem surpreso. Parabéns ao pessoal aí de Goiás. O Gabriel, você começou falando lá sobre o custo, né, da arbitragem, e aí você falou em honorário de 3 mil. Na verdade, eu já tive contato com algumas câmaras que o honorário chega a ser até menor que esse, na casa de R$ 1.000, 1.000 e poucos reais os honorários. Então, assim, viabiliza bastante. Aí sempre fica aquela dúvida que seu colega te apresentou, mas que profissional é esse? Gente, a gente tem que parar e fazer o seguinte raciocínio. Além do que você fez, é que eu vou trazer os dados aqui para complementar a tua pontuação. Você tem profissionais que estão já com uma maturidade de carreira bem avançada, com um currículo bem fortalecido, com uma posição de trabalho bem robusta e, naturalmente, com um padrão de rendimentos 40, 50 mil, 60, 70 mil reais por mês, ok. E você tem os profissionais, é só ver os empregos de advogado.
Você vai ver os empregos, piso da advocacia, né? Quanto que é o piso da advocacia em cada lugar? Você vai ver remunerações na casa de 3 mil, 5 mil reais por mês. Então, quando você olha essa perspectiva, e nem por isso são profissionais ruins, É. descompromissados, Sim. irresponsáveis. Não quer dizer absolutamente nada disso. O quanto eles ganham e o comprometimento, a seriedade e até a qualidade do que realizam. Né? Podem ser pessoas jovens que estão estudando ou que já são veteranos, mas que não encontraram o melhor caminho na sua jornada profissional para galgarem as melhores posições e tal, ou seja, maneira como construíram a sua carreira, mas nem por isso os desqualifica. Então, você pode ter bons hábitos, pessoas sérias, comprometidas com o trabalho, que vão aceitar fazer arbitragem de pequenas disputas, porque economicamente, no final, é viável para eles, até porque eles vão fazer um conjunto de pequenas disputas, não apenas uma única pequena disputa, vão fazer um Não, conjunto, teve exatamente. Ô, Ajuba, e nome, você né? mencionou aí, vou seguir o seu exemplo do mil, né? Se o indivíduo faz 10 sentenças no mês, ele está com 10 mil reais só em procedimento arbitral, fora a vida dele. É, enfim, na advocacia ou no que ele escolheu lá. Então, quer dizer, é um profissional que está sendo remunerado ao final, né, nesse combo, bem, né, pelo que está sendo prestado. Vamos pensar assim, ainda que eu leve em E para consideração esse fechar com exemplo. aquele dado que você trouxe, quanto ganha o juiz? Um juiz, um magistrado público, Sim, ele vai ter um remuneração, claro, tem uns penduricados, mas vamos deixar os penduricados de não lado pode aqui. penduricalho, não, já tem que tirar, Vamos tirou. falar do fundamental. Ganha 36 mil reais numa É, média brasileira a é, é, remuneração de um magistrado. é. 36 mil reais. Aí eu fui olhar os dados aqui da Justiça em Números 2025, do CNJ. O É. magistrado dá 2.000, na média brasileira, né? 2.569 sentenças por ano. E trabalha Sei. 233 dias úteis por ano. E eu O que já me perdi, representa Ajuba. Como 11 advogado, eu já sentenças me por perdi. dia. E Estou 11 brincando sentenças aqui. por dia representa R$ 167 por sentença. Bom, isso também já tem um reflexo que a gente já conhece. A gente já conhece, né? E O aí, quanto você. uma outra coisa que alguém fez uma pergunta aqui ao longo da nossa conversa, que é o juiz não ler. Cara, vamos parar e vamos pensar aqui bem sinceramente. Como é Ah, que esse cidadão consegue dar não 11 tem. sentenças Não por tem. dia? Não tem como. Não é ele, né? Não é, exato. É um monte de assessor, assistente, estagiário e IA, tudo junto. O Ajuba, o que eu falo, eu acho que eu não Tudo junto e mencionei. misturado. O que eu gosto de falar sempre, Ajuba, eu não mencionei. O que pacifica não é a sentença arbitral ou a sentença judicial. Assim, o tribunal entregou a prestação através da sentença, né? A gente lê lá no livro, pacificou a sociedade, né? Aquele conflito, né? O que pacifica é a qualidade da decisão e o seu poder de convencimento. E para você ter qualidade e poder de convencimento, de fato, tem que ler e não ler só as alegações, mas todos os documentos, fazer as referências, a parte lê aquilo e fala, puxa, não vou recorrer. Quando eu era juiz leigo, eu meio louco no início, né? Acompanhava tudo que era processo, né? Puxa, ninguém recorreu, que legal, consegui ali, e o pessoal recorreu, esse aqui não gostou, né? Enfim, é interessante, depois você vai perdendo essa questão. Mas isso que pacifica a sociedade. E o tempo do judiciário não é só a questão. Você poderia demorar 10 anos e pacificar, mas o que afeta mais é, por vezes, até você ter um procedimento séria, vamos dizer que ele exista, mas você ficar com aquela sensação de injustiça, né? Isso não é legal. Você perdeu. Ou quando você ganha, a gente tem muitos casos, e ganhamos legal, mas tá frágil, muito frágil. Caramba, nem aleguei aquilo e entrou aí no modelão, né? É muito ruim. E isso você não tem na arbitragem. Não tem na arbitragem porque as pessoas escolhem a arbitragem porque querem.
meu sócio, Zé Gabriel, tive um grande prazer de trabalhar com ele muitos anos, uma sumidade aí no judiciário. Fala, gente, quem critica a arbitragem é muito simples. Você vai ao judiciário, ninguém é obrigado a ir para a arbitragem. Não precisa bater na arbitragem, não. Você quiser ir para a arbitragem, você vai. O problema está resolvido. E a arbitragem se sustenta na confiança. A partir do momento que romper essa confiança, cai toda a arbitragem. Então, isso é muito importante. Árbitros qualificados, pessoas com notoriedade, sentenças como essa, 1% de anulação. Então, isso faz com que todo o instituto se consolide. E é o que a gente vê. STJ, sempre nas palestras, nos congressos, os ministros, né, pontuando a relevância da arbitragem, principalmente para o investimento, para os negócios, o quanto isso gera de segurança jurídica, pela qualificação, pelo tempo de procedimento envolvido. Então, a gente está nesse 30 anos para comemorar e com maturidade. Agora, eu acho que tem um grande caminho em avanço, Ajuba. A gente está num ponto muito positivo, né? Quando eu me formei não era assim, há 10 anos atrás não era assim, nem há 5 de ampliação da base, né? Então, esse que é o caminho através de custo mais reduzido e acessível a um mercado médio, coisa que não existia. E aí a gente está tendo essa grande alegria, coisa que não podia, que a gente não podia ter há pouco tempo atrás, de falar em arbitragem imobiliária. A gente só estaria tratando das incorporações, né, dos grandes conflitos construtivos, né, e tal. Mas hoje a gente pode falar do condomínio, pode falar da locação, pode falar de uma compra e venda. Maravilha. Eu acho que a gente falou bastantes assuntos aqui, deu um- uma geral sobre a arbitragem imobiliária. Eu não sei se a Beatriz tem perguntas aí do chat que queira participar. Tem umas duas perguntas aqui. Só antes de ir para as perguntas, antes da gente prosseguir, tem um videozinho aqui para passar, que é um depoimento sobre um usuário de arbitragem imobiliária, né, que a gente gostaria de passar. E aí a gente pode dar continuidade. Só vou Vamos ver se ele compartilhar. gostou, hein, Obia? É verdade. Deixa eu só compartilhar aqui a. Tá? Meu nome é Newton Patrício Crespi, sou empresário em Brusque, proprietário da Orima administradora de shopping center limitada, que, além de tantos empreendimentos, tem a FIP, Feira da Moda, em Brusque. E para falar um pouquinho da atividade arbitral, tentar ser bem sucinto. Desde praticamente os anos 2000, nós já usamos a cláusula compromissória. Tá? E, para ser bem direto, nas áreas imobiliárias nossas de locação e nos nossos condomínios. E se nós não tivéssemos feito isso já naquela época, com certeza a nossa empresa não estaria aqui. Porque dependíamos muito do judiciário. Na época, um despejo leva 4, 5 anos, 6 anos. Você não conseguia cobrar mais as pessoas no futuro. E os contratos realmente no Brasil. Opa, deu um. Ficou sem som aqui para. Deu um erro aqui. Eu vou verificar se a gente consegue. Depois, qualquer coisa eu coloco na. Eu vejo se dá para colocar no nosso O Instagram. link, né? Botar um link. Mas deu para entender É, que ele é um empresário do ramo de shopping, né? E estava isso, falando ali da morosidade, né? E falou do despejo, legal, né? De 5 anos, exatamente. né? Ele que ele mencionou. E não fosse isso, ele teria tido revés ali financeiro pelo capital envolvido, enfim, custo de oportunidade. É os relatos que a gente Perfeito. escuta. Bom, tem duas perguntas aqui. Uma eu acho que vocês até já meio que responderam, é do Cláudio. São duas perguntas lá do começo, as mais recentes vocês acabaram respondendo enquanto falavam. Certo. Cláudio pergunta: existe um rito mais célere em conflitos de locação sem garantias previstas na lei do inquilinato? 15 dias seria possível ordem de despejo? Sim, sim, segue essa linha. Se você vai aplicar, né, na cláusula compromissória, você vai dizer qual a lei aplicável, né?
vai ser a lei brasileira, se for um contrato de locação, pode mencionar a lei de locações, o árbitro vai se pautar na legislação, e, no caso, há essa previsão, né, do despejo liminar, e não sei se a gente tocou aqui, né, Juba, a questão do árbitro de emergência. Para deferimento, é interessante, do árbitro desse despejo liminar, é necessário que exista a figura do árbitro de emergência. Hoje, grande maioria, ou todas as câmaras, não conheço nenhuma que não tenha, né, no seu regulamento as disposições quanto ao árbitro de emergência. E aí, a parte, quando ela estipula a cláusula compromissória, escolhe a Câmara A, e o seu regulamento é obrigatório, e no regulamento consta a figura do árbitro de emergência, significa que você tendo alguma questão em que que seja necessária a atuação via urgência, comprovada urgência, a Câmara indicará essa figura desse árbitro de emergência. E o árbitro de emergência que dará essa decisão. Caso a parte não cumpra espontaneamente, mais uma vez, o Poder Judiciário que vai efetivar. Agora, realizada essa decisão, acaba a atividade desse árbitro de emergência. E quando do início da arbitragem, que é aí que você tem o poder judicante do árbitro, quando institui a arbitragem, é o procedimento arbitral. Ali não pode ser o mesmo árbitro de emergência, o mesmo árbitro do procedimento arbitral, mesmo porque o árbitro de emergência é indicado pela Câmara ante a emergência. E no procedimento arbitral vai ser indicado pelas partes, com base na confiança das partes. Aí esse árbitro pode modificar, alterar, revogar essa eventual liminar dada. Agora, as partes também, mais uma vez, com base aí na autonomia e na construção da cláusula, podem fazer, né, Jogo, com que essa estipulação do árbitro de emergência não seja aplicada no seu caso. Não quero, quando você faz a cláusula, eu quero fazer ressalva quanto à figura do árbitro de emergência, porque eu quero utilizar o Poder Judiciário. Aí, esqueci o nome do nosso amigo que perguntou, as partes irão para o Poder Judiciário ante a emergência. Né? E quando instituir a arbitragem, aí os árbitros ou o árbitro único poderão, do mesmo modo, revogar, manter ou fazer valer a decisão proferida lá pelo juiz de direito. Mas é possível a emergência com essa discussão, sim, eu acho que a pergunta falou em 15 dias, né? Ou seja, a lei fala, a princípio, 30 dias da sentença ou 15 dias como uma desocupação liminar, né? Ou seja, isso, quando liminar. mas aí, neste caso, deve ser condicionado a se fazer uma caução. Então, ou seja, o locador tem que apresentar uma caução de 3 meses de locação, correspondente ao valor de 3 meses de locação, para poder ter acesso, além de outras análises que o árbitro, obviamente, vai fazer, acesso a uma liminar para uma desocupação inicial. Aí quando a parte for notificada dessa liminar, ela tem 15 dias para desocupar. Isso é o que diz a lei, mas aí normalmente você vai vincular isso à questão do fornecimento da caução. Existe em alguns lugares jurisprudência nos tribunais. Exceções à caução, exceções à caução. Exceções da caução, que aí já deve mais do que o valor da caução, tal. Mas isso é quando não há controvérsia, porque pode ser que a parte diga que não é bem assim, que ela não deve tudo aquilo que está dizendo que deve. Então, tem que ser uma coisa não sujeita a controvérsia para que você possa levar isso. A outra parte diz, não, esse cálculo está errado, não é esse valor que eu devo, você tem uma controvérsia, aí você já fica uma situação que normalmente vai se exigir realmente a caução para ter uma segurança jurídica, até porque, como o Gabriel falou, veja, se fosse para o judiciário, ao invés de ir para a arbitragem de emergência, o judiciário ia exigir exatamente como está na lei. Exatamente. E se o judiciário, por uma questão de jurisprudência, liberasse da caução, ainda assim aquela parte teria o direito a recorrer daquela decisão liminar em um agravo para poder tentar suspender. Então, ela ainda tem uma segurança de discutir uma medida de natureza cautelar
e na arbitragem ele não tem esse manejo do recurso. Então, eu costumo sempre recomendar que na arbitragem se exige assim a caução, que é para você ter uma questão de serenidade, equilíbrio, sensatez, porque essa é uma exigência legal e a arbitragem não está exatamente submetida a essa jurisprudência de um tribunal público, e ela, por outro lado, não oferece esse expediente de, de discutir, né, em um grau de recurso a decisão liminar. Veja, ainda não é o ato definitivo, ainda é o ato de emergência. Não foi Isso. provavelmente nem o ato escolhido, porque é um ato designado pela Câmara. Então, há que se ter toda a cautela e prudência em relação a isso. Então, exigir a caução me parece a prudência mínima razoável para uma situação de arbitragem de emergência. E como tem lá o depósito do juízo, né, o Ajubo, na conta lá no Banco do Brasil e tal, do mesmo modo, na arbitragem, a Câmara vai, de arbitragem que administra o procedimento, vai indicar uma conta, enfim, então, na mesma linha. Isso. Ok. Tem mais uma perguntinha aqui. Acer, pergunta: Já participei de cursos de mediação e conciliação judiciais. Gostaria de saber se há um curso de formação em arbitragem mais direcionado a transações comerciais e agronegócio. Se vocês saberiam responder. Ok, nessa, Ajubo? Não, eu já vi que tem câmaras especializadas em disputas de agronegócio. Só não sei dizer se elas oferecem cursos específicos, né? Tem Pode que ser estar isso. atento, tem que estar atento. Existe uma Câmara Não, não específica teria. muito forte, especializada em agronegócio. É É, só você pesquisar aí e acompanhar como é que estão lá os eventos, né? E principalmente estar nos eventos, isso é muito importante nos eventos, nos congressos, e de tempos em tempos tem. Agora, não tem uma formação, a pontuação que faço aqui, não existe um curso de árbitro. Eu quero ser árbitro, eu vou fazer um curso, eu vou ganhar uma carteirinha, eu vou, né, ter um certificado de árbitro. Isso não há. Na mediação há, lá tem a regulação lá do CNJ, né, Júlio, para o mediador lá judicial, enfim. Agora, na arbitragem, não. Mais uma vez, princípio da arbitragem é pessoa capaz com confiança. E como é que gera essa confiança? A qualificação da pessoa, a notoriedade da pessoa e o é só estudo para dela. arbitragem, tá? É só para. Pode ter um curso de arbitragem, capacitação em arbitragem, para ela Isso, entender sobre arbitragem, mas, claro, claro. vamos dizer assim, é, uma habilitação profissional, não é? Não tem essa Isso, condição de habilitação profissional. isso, exatamente, exatamente. Eu pergunto para vocês dois, tem espaço para mais uma perguntinha? Como é que vocês estão de tempo? Ana Luísa está com a mãozinha levantada. Eu Olha, vou pedir, a Ana Ana Luísa. Pretel, Asdrubal, ó quem está aqui, ó. E, Eu só vou pedir então que ela abra o Não, microfone, não, mas com seja, a Ana tem que abrir a câmera. Não e pode que ela levantar seja a um mão. Tem que pouquinho levantar aqui, só Ana. Tem que sucinta, levantar a porque mão, não está ó. muito tempo. Ah, Ana. Será que a Ana tá aí? Quero abrir a câmera, não. Vou abrir Não quer abrir? só Olha o aí, tem que áudio. fazer uma mediação aqui, Ju, para abrir a câmera. Eu só quero falar só 2 segundinhos. Primeiro, boa noite a todos que estão aqui nos escutando. Eu achei muito legal. O Gabriel e o Asdrubal estão nessa tentativa insana de tentar fazer as pessoas entenderem a arbitragem. Eu já passei muito por isso. E eu quero só contar uma passagem que foi muito interessante. Há sei lá, uns 10 anos atrás, uma colega nossa, conhecida de todos, tá? Eu falei que tinha que implantar a arbitragem no imobiliário, em especial no condomínio, que é o que eu venho falando há muitos e muitos anos, tanto Isso. da mediação como da arbitragem. E a resposta que eu obtive foi: você quer acabar com o nosso negócio, porque não pode cobrar menos, tem que cobrar muito dinheiro. Porque eu falei, e aonde que está escrito na lei que tem que cobrar muito caro? Então, isso que vocês estão falando hoje é imprescindível de se repetir, repetir, repetir. Óbvio
que é como tudo, se for muito barato, não presta, né? Então, se você for comprar uma roupa que custa R$ 10, ela vai durar 10 dias, é a mesma coisa, não tem o que fazer. Mas o que eu quero, assim, deixar uma sugestão para vocês deem aula de arbitragem. Até hoje eu escuto dos colegas, mediação e arbitragem, né? Mediação e arbitragem. E E, esses dias alguém falou uma coisa de arbitragem que era pura mediação. Então, hum, eles não sabem a diferença, é importante isso. né? Eles não sabem nem a diferença da mediação e da arbitragem. E eu não vou abrir a câmera porque eu já estou em casa, já tinha tomado, já tomei banho, já tô impossível de ser vista. Não, Ana, não faz isso, não Impossível faz de isso. ser vista, né? Mas assim, eu acho que vocês precisam, a hora que nós conseguirmos que a arbitragem entre nos condomínios, o que eu vejo é que os advogados acham que estudar arbitragem é muito difícil. A hora que a gente conseguir que entre nos condomínios, isso replica, tanto a mediação como a arbitragem, replica para todos os outros segmentos, porque todo mundo Verdade, mora em condomínio hoje, verdade, verdade. né? Então, é só E que se o nosso colega, né, Ana, advogado, né, que vai dar eventualmente assessoria ali no início, não tiver essa segurança e esse conhecimento, ele vai ser o primeiro a demonstrar a insegurança dele para o cliente e não recomendar, né, Jugo? Então, essa pontuação da Ana foi muito lúcida e muito eu proveitosa, acho é isso que mesmo. o que precisa fazer, mas com urgência, ou promover cursos gratuitos. Olha, eu vou falar para vocês, eu faço muito, chamo muito, explico muita coisa e agora os colegas começaram a ver a importância da mediação para os condomínios, Olha, porque o condomínio, tendo uma mediação, ele se isenta de qualquer responsabilidade. Então, os síndicos Sugestão começaram a da achar que é pessoa. legal, Aí a que é bom sugestão. para o condomínio, entendeu? Então, assim, é entendi. vender, tentar vender de uma outra forma. E como eu sempre falo, a paz valoriza o patrimônio, né? Essa frase eu repito insistentemente: a paz valoriza o seu patrimônio. Então, mas se não for possível, a arbitragem é o melhor dos mundos. É que advogado acostumou que o processo tem que demorar 5 anos. Nem casamento dura 5 anos, processo Não, durante Ana, não 5 anos faz isso é não, briga Ana. com Que o isso? cliente. Não, casamento dura para sempre. Alguns, Gabriel, alguns. Né? Então, assim, hoje não dá para você. Chega uma hora que o cliente acha que você que é o culpado e ele sabe que é o tribunal que não anda. É, E nessa questão de qualidade de sentença, vocês me perdoem, mas assim, nós temos sentenças excelentes arbitrais, excelentes, sentenças magníficas arbitrais e sentenças judiciais que não são tão boas assim, e sentenças arbitrais que não são tão boas assim, né? Então, tem de tudo. Gente, era só isso que eu queria falar rapidinho. Continuem repetindo, continue fazendo esse tipo de encontro. Eu acho importantíssimo divulgar valores, divulgar o procedimento para o advogado perder sim. o medo de utilizar a Isso. arbitragem, sabe? Ele não utiliza arbitragem porque ele não sabe como é, então ele não indica porque ele vai naquilo que ele aprendeu na escola, o que que é o processo judicial. Ô, Ana, eu quero saber quando é que você vai vir no Rio. Você está me devendo. Então, não devo demorar muito para ir para o Rio, não. Olha aí, ó. Ela já deu uma resposta que não é a resposta assertiva. Não, mas é verdade. Agora, para o segundo semestre, ainda não tem a data efetivamente Tá. marcada, mas também devo ir para Brasília. O Asdrubal está em Brasília, não está, Não, não, Asdrubal? mas antes tem que vir no Rio. Antes é no Rio. Eu devo ir para os duas empresas pediram para que eu vá especificamente nessas duas cidades. Mas Ah, vamos ver se vai dar certo, se não tá. vai, tem que ver agenda, essas coisas todas de sempre, tá bom? Beijo, Olha, Ana. Beijinho. parabenizo vocês dois e façam mais, divulguem mais, falem mais da arbitragem, porque é o único jeito do advogado entender que não é difícil ele trabalhar com a arbitragem, que para ele não conhece, então ele não trabalha
porque ele acha que é muito mais difícil do que o judiciário, né? E é muito mais fácil. E é ele que tem que saber. O cliente não vai saber nunca qual é a câmara que serve para o quê. Não Quem tem tem que saber como. é o advogado, é isso que tem que ensinar. É ele que vai saber qual câmara é específica para o quê. Não tem por onde, né? Agora precisa Verdade. convencer os colegas. Agora com você, Gabriel, e você, Arthur, que são Obrigada, Ana. mais novos, tá bom? Muito obrigada, deixar Beijo, eu falar. Ana. Vai lá, Obrigada. Bia. Gente, eu ia passar agora para vocês fazerem as considerações finais, mas o Walter, que é o nosso presidente aqui da FECEMA, levantou a mão. Ele quer falar com vocês. Acho que ele quer parabenizar porque a palestra é Vamos lá, excelente, né? Walter. Walter, abre aí o teu microfone. Pode ser internet. Acho que a Deus internet tá do ruim. céu, mas não acredito esses duas feras aí do Brasil aí, né, juntos aí, e a gente tem que ficar muito feliz, né? Eu estou em Curitiba, tá? E vamos dizer assim, é muito importante, eu vejo ainda, assim, que falta conhecimento, com árbitro de advogado, tá? E eu sinto muito isso, porque a gente, vamos dizer, nós resolvemos sair da zona de conforto e visitar empresas, visitar, sabe, é, é, imobiliárias e construtoras e, sabe, como Sim, é que sim. eles não têm conhecimento de, talvez assim, não dá certo, mas é falta de conhecimento, tá? Então, é isso daí, o Asdrubal e Gabriel, que nós temos que encontrar meios, vamos dizer assim, de fazer com que, vamos dizer assim, essas informações chegue mais, vamos dizer assim, ao conhecimento desse pessoal que milita, vamos dizer, tá? E eu vejo assim, ó, nós, assim, ó, o sindicato das construtoras, tá? Nós, por exemplo, trabalhamos muito pouco com construtora, muito pouco, tá? Só para vocês terem uma ideia, nós resolvemos um caso há uns anos atrás aí de uma construtora, tá? E eles não tinham a cláusula arbitral nos contratos deles de venda. Agora, colocar no final, mas foi uma luta. O advogado deles não queria, não. E eles tinham experimentado uma situação que era um problema de piso, de vários prédios, vamos dizer assim, com a fornecedora de piso. E trouxeram para arbitragem e foi solucionado. Então, para vocês verem, assim, que nós temos muito campo, e não é só desses valores pequenos, Gabriel. Nós não abandonamos os pequenos, porque os pequenos vão trazer os grandes. Porque às vezes você precisa de um Claro, peixinho pequeno para poder usar de isca para o grande, correto? claro. Então eu Sim. vejo assim. Então eu quero agradecer muito a presença de vocês e vai ter muito mais vezes que a gente vai precisar que vocês compareçam e estar conosco. Tá bom? Agradeço de coração aí, em nome da FECEM, assim, de toda a equipe, né? Que, vamos dizer assim, a gente realizou mais esse evento, né? E eu coloquei Fecena, novos rumos, tá? Então, vocês também, assim, vamos adotar isso daí, novos rumos para arbitragem, para mediação, tá? Certo? Agradeço aí Certíssimo, de Walter. coração Puxa, ter podido ainda falar com vocês ainda e participar um pouquinho, tá? Obrigada, obrigado. Walter. Bom, eu queria agradecer, né, em nome de toda a diretoria da FECEMA. Eu não sei nem como expressar o prazer enorme que é receber vocês dois, né? É tanto conhecimento junto, o currículo dos dois é incrível. O doutor Asdrubal é um parceiraço da FECEMA de tanto tempo. O doutor Gabriel chegou agora, mas com certeza já conquistou nossos corações com essa alegria que contagia, né? Eu vou passar agora para vocês fazerem as considerações finais, tá? E eu queria que, além disso, vocês falassem um pouquinho, como é que o pessoal pode, se vocês estão fazendo algum curso, se vocês estão ministrando alguma aula, e como é que o pessoal pode acompanhar aí o momento arbitragem e o arbitragem nos tribunais. Gabriel, fica à vontade. Não, prefiro você, Ju, porque tem todas essas ponderações do momento. Poxa, eu acho que nada melhor do que você pontuar. Eu quero aqui, de plano, mais uma vez, registrar a minha
satisfação de participar do PCMA Live e reproduzir aqui toda a admiração que eu tenho à FECEMA, né? Alegria também da condução dos trabalhos aqui da Beatriz e da parceria com o Gabriel, não só pelo seu conhecimento vasto, mas pelo seu sorriso largo e constante, que sempre também alegra todos nós. Então, gratidão também pelas intervenções que tiveram, pelas perguntas muito inteligentes e pertinentes que foram apresentadas. Tudo isso se somaram para formar uma live bem rica, né, de muita qualidade. Então, nossa satisfação. Sim, a gente sempre está ministrando cursos e palestras, inclusive de arbitragem e de mediação, e quem quiser acompanhar o nosso canal Momento Arbitragem, é só youtube.com/Momento Arbitragem. Aproveita, entra lá, se inscreve. É o primeiro canal do YouTube dedicado ao tema mediação e arbitragem. O primeiro, quando ninguém falava do assunto, a gente já estava lá inaugurando a discussão e com toda essa longevidade, né? De mais de década, na verdade, acho que até uns 13 anos, nem parei para contar, mas tem uns 13 ou 14 anos já no ar. O canal é o que tem mais acervo, é o que tem mais inscritos, etc., embora seja um assunto muito segmentado, mas mesmo assim continua sendo um canal de importância e relevância e quem puder prestigiar, fica convidado. Eu estou programando dar um curso específico para mediação com inteligência artificial, como aplicar a inteligência artificial na mediação para quem já é mediador, e esse curso está programado para acontecer em setembro. Na próxima semana eu vou lançar as inscrições, então quem tiver interesse sobre isso, já tiver uma formação de mediador e quer aprender como aplicar a inteligência artificial, desde a pré-mediação até a pós-mediação, a gente vai trabalhar de uma forma bem prática como fazer isso acontecer e, naturalmente, melhorar a experiência da mediação. Gratidão a todos, a Gabriel, a Beatriz e a todos que estão presentes. Só uma contribuição, doutor. Mais de 15 anos, porque só eu de Fecema já tenho 15. Você já estava. Né? Ih, Já era nosso conhecido na época. Ai, Doutor ai. Gabriel. Olha, só agradecer aqui, Bia, pelo seu carinho de sempre, pelo acolhimento, o nosso querido Walter. A gente está aqui, né, Juba? Eu, você, e contamos aí com o Walter também, virtualmente e presencialmente, para fazer esse trabalho, é muito importante, né? E mais uma vez agradecer aqui. Meu Instagram é Gabriel Brito Silva com 2 T's, né? Então não tem negócio de sábado, domingo, feriado, meia-noite. Pode mandar direct lá com todo gosto. Ah, revisa a cláusula aqui. Eu tava vendo Big Brother, amigo. Aí chegou o Asdrubal, aí chegou lá o direct, respondi, não tem problema nenhum. Então, com muito gosto. E o nosso Momento Arbitragem também tem Instagram, né, Hamilton? Então, o Asdrubal Momento Arbitragem lá no Instagram, tem o YouTube, muito importante, e o Asdrubal tem apresentações ali semanais, incessantes, é extraordinário o volume de conhecimento e de produção, né? E fica o nosso convite também para o Arbitragem nos Tribunais, aí uma vez por mês já temos vários e o próximo está chegando. E boa Vamos noite a fazer todos. próxima semana, Obrigado né, aí pela Gabriel? participação. Vamos me cobrar. É verdade. É verdade. Bom, muitíssimo obrigado novamente para vocês. É muito bom sempre ter vocês, né, com a gente. E eu só vou dar um recadinho aqui rápido antes da gente encerrar. O vídeo dessa palestra vai ficar disponível no YouTube da FECEMA, que é o youtube.com/FECEMATube. Vocês acompanhem também as novidades da FECEMA pelas nossas redes sociais e pelo Instagram, pelo Facebook, pelo nosso site, que é o fecema.org.br. Agradecer novamente para o canal Momento Arbitragem, a Adam Tecnologia, Irineu Imóveis, e para os nossos dois super palestrantes, né? E até a próxima. Muito obrigada.
Tchau, tchau, gente. Tudo de Para bom. todos. Valeu. Tchau, gente.